Olá, pessoal do Elas Fazem! Estamos aqui hoje para mais uma gravação de um episódio muito especial, com uma convidada muito especial pra gente. Mais uma mulher muito forte e empoderada, porque elas fazem muito bem feito e fazem acontecer. Eu sou Dani Guz, anfitriã deste canal. A minha parceira, Amanda. Ai, gente, já tava com saudade de estar aqui. Uhul. E a nossa convidada, Nicole Lopes. Boa Seja tarde. bem-vinda. Obrigada, meninas. Estou bem feliz. Tava bem ansiosa, assim, aquela ansiedade boa, assim, né? Meu Deus, o que eu vou falar? Como é que eu vou falar? Eu nunca fiz isso, mas tô aqui, tudo certo. Tô adorando. Bem bacana mesmo. É isso aí, você deu o seu sim, que é muito importante. A gente agradece muito. Verdade. E a gente tem muito conteúdo legal para todos vocês. A Nicole, ela é formada há 10 anos e há 7 anos atua com atendimentos. É especialista e pós-graduada em TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. E o seu desejo sempre foi ajudar as pessoas. Muito legal, Nicole. Conta pra gente um pouco do início dessa tua história na psicologia. Conta o teu porquê, né? Qual foi a tua escolha de entrar no mundo da psicologia, o que despertou dentro do seu ser? Então, eu me lembro que lá nos meus 10 anos, né, eu sempre dava aulas pra mim, mas eu dava, né? Eu tinha um quadro negro, né, na minha avó, e eu ficava ali. Então, desde lá, eu lembro que eu tava sempre ajudando as pessoas. Eu sempre tinha alguma palavra, contos, poesias, eu sempre escrevia, então isso era meu. Mas eu amava muito crianças. E aí, o meu pai, eu tinha 19 anos, eu ia fazer a faculdade, né? E daí, aí eu falei, pai, eu quero fazer pedagogia, que o meu sonho era atuar com as crianças até morrer, né? E aí, o meu pai, olha, Nicole, quem sabe tenta psicologia, que eu acho que é mais o teu jeito. Aí ele me deu um livro na época, que eu tenho até ainda, que tinham todas as profissões da época. E aí eu li, e aí eu fui atrás, que eu já lia muito, né? E aí eu falei, bom, vamos tentar. Ele disse, tu faz a primeira matéria ali, né? E se não der certo, a gente troca. E eu entrei e, nossa, eu me lembro que a tarde inteira, né? Eu pegava livros e lia e eu devorava e daí eu fui, né? Mas eu amava RH. E aí eu comecei a estagiar contratando pessoas, né, para as empresas, para as vagas, entrevista, dinâmica de grupo, teste psicológico. Eu amava teste psicológico e eu fiquei 7 anos nessa área. Aí um belo dia eu falei assim, eu gosto disso, mas eu quero tentar outra coisa, eu quero ajudar as pessoas de uma outra maneira agora. E aí eu fui aos pouquinhos migrando para a clínica, fui e tô até hoje, né? Já pensei em desistir várias vezes. Que não é fácil, né? A gente sozinho ali atendendo, tem muitas dúvidas. Mas é uma coisa assim que eu penso assim, tá, mas se eu não fizesse isso, o que eu faria, né? Porque eu realmente tenho o desejo de ajudar todas as pessoas que chegam até mim. Eu tenho tal livro. Não, eu tenho isso aqui. Tenta isso aqui, faz isso daqui. Então, já é meu, já é natural. Eu até tento, né? Hoje em dia, não ser tão assim, porque às vezes a pessoa fala assim, tá, mas eu só queria uma palavra, não era isso. Não era um livro, não era o corpo inteiro, não, né? Então, eu não quero resolver, eu quero só uma palavrinha, poxa. Um conselho. Né? Acontece bastante. Então, eu tô há 7 anos e eu, assim, tenho outros projetos, né? Mas a clínica hoje é o que eu faço e eu amo. Que legal. E é muito legal essa coisa genuína do coração de querer ajudar o outro, né? As profissões dos teus pais, o que são? O meu pai, ele é sociólogo, ele é filósofo, ele tem 4 faculdades, assim, qual é a pessoa que estuda... Então, ele já é da academia. E ele tem faculdade de economia e tem mais uma que eu já não me lembro. E a minha mãe, ela é historiadora, mas ela nunca exerceu, assim, né? E aí eu já venho de uma família que sempre estudou, eles sempre foram de estudar, de ter livros. Então, isso faz parte de mim, assim. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa,
né? Várias pessoas, ai, mas por que tu lê tanto? Por que tu estuda tanto? Daí eu fico assim, tá, mas eu não entendo a pessoa que não faz isso. Eu não critico, mas a pessoa que me pergunta, eu fico assim, pois é, mas isso faz sentido pra mim, de eu estar ali nos livros, buscando alguma coisa. Tanto pra mim, hoje em dia, eu tento dividir um pouco pra mim, um pouco pras pessoas. Sim, né? Porque eu também preciso ter algo pra mim, né? Isso é muito bacana. Eu conheço a Nicole porque eu pesquisei na internet um dia e conheci a Nicole na internet. Olha que maravilhoso o poder da internet. Isso é incrível demais. E eu fui fazer também uma sessão com ela não lembro quanto tempo atrás, né? Eu acho que foi uns 5. Em 2017, por Pode aí, ser. em 2018. E depois tu voltou. Eu acho que foi antes da pandemia, um pouquinho. Passou uns 2 anos, um ano e tu voltou. E na época, por que eu procurei, né? Eu acho importante a gente falar sobre isso. Na época, eu comecei a ter dificuldade de me comunicar. Veja bem, estamos aqui. Ela, gente, dificuldade de se comunicar. É difícil, né? Difícil. Porque o meu natural, como tu bem mesmo disse, era me comunicar. Nunca tive problema, tinha facilidade, inclusive. Mas eu comecei a não aceitar mais os convites de quando me chamavam para falar sobre algo. Então, a pessoa chegava para mim, Amanda, eu preciso fazer uma reunião, eu preciso que tu fale alguma coisa, né, sobre algo que eu sabia, até mesmo no RH, e eu me esquivava. Então, eu comecei a não aceitar mais esses convites. E eu comecei a perceber em mim que eu precisava de uma ajuda, porque eu sozinha não estava dando conta daquela situação. Porque eu ajudava o outro, porque a pessoa vinha, me pedia aquela palavra ou aquela reunião, eu ajustava, a pessoa iria ter reunião, mas com outra pessoa, e eu comecei a perceber que eu estava perdendo muitas oportunidades, muitas possibilidades. E eu, com meu olhar de aprendiz, sempre acho que eu posso aprender algo novo. É isso aí. Fui procurar ajuda e encontrei a Nicole maravilhosa. Nicole, fala pra gente como que a gente sabe ou intui, porque tem gente que talvez nem pense sobre isso, né? Mas eu, na época, precisei dessa ajuda porque eu vi que eu me comunicava muito bem e eu comecei a não mais aceitar convites, não mais... Pra te ver, eu comecei a falar pra mim mesma que eu não queria ter mais amigos porque dava muito trabalho. Nossa. Porque novas amizades dariam muita demanda. Teria que falar mais, teria que abrir mais da minha vida. Então, eu comecei a criar coisas na minha cabeça. Cenários, né? Pra mim, foi por esse lado de falar, da fala. Mas tem gente que é por outros motivos e tudo mais. Eu queria saber de ti. Quando que a gente realmente pensa assim, eu tô precisando de ajuda, eu preciso de um profissional, de um psicólogo? Então, o que eu vejo é que a maioria não consegue chegar nesse ponto sozinha, tá? Geralmente, quem vem, eu sempre pergunto. Como que veio, da onde que veio, se foi Google, se foi Instagram, se foi indicação, se alguém indicou alguém, um familiar e falou, olha, você precisa ir no psicólogo. Qual psicólogo a gente não sabe, né? Ou aquela pessoa que tá ali assistindo no Instagram. Hoje em dia tá muito mais fácil, né? Então ela tá ali rolando a tela, a gente tem lá um conteúdo X, a pessoa fala, poxa, eu tô sofrendo isso. Daí ela vem, ela fala contigo, mas muitas vezes também não é suficiente. Porque as pessoas, muitas vezes, elas alegam que é o financeiro. Mas eu vejo que não. Ele conta muito sim. Mas, muitas vezes, é um mexer nas coisas em que não é que ela não quer. É que pensa assim, ó. Pra eu sair daqui, eu estou aqui sentada, tá? E aí eu falo assim, nossa, aqui tá muito ruim pra mim, né? Não tô bem aqui, eu quero muito sair. Eu choro, eu fico mal, eu passo mal aqui. Daí vocês veem, não, Nicole, eu vou ajudar vocês. Vamos sair, Nicole. Então eu vou com vocês. Só que chega mais à frente, eu sei que eu vou ter que fazer algo diferente daquilo que eu fazia sentada aqui. E aí a minha mente, ela começa assim, vai dar muito trabalho, Nicole, tu vai ter que mexer um pouquinho aí, tu vai ter que fazer coisas diferentes. E aí eu automaticamente começo a meio que andar de ré, né? Eu vou voltando, quando eu vejo eu já tô aqui sentada. Ufa. Minha zona de conforto.
Eu sei que aqui é tipo aquele abraço quentinho, tá horrível aqui, mas aqui eu sei o que fazer, eu sei como que eu vou me portar, eu sei o que esperar. Então, eu sei que se eu levantar de novo, eu vou ter que me movimentar num sentido contrário daquele que eu vinha fazendo. Então, é por isso que as pessoas, muitas vezes, elas não têm tanto consciência e não procuram a terapia, né? Então, a maioria vem quando é necessidade mesmo, que foi a tua que tu falou. Sim. Eu já tava criando cenários na minha cabeça, eu já me via distante de tudo, e aí chegou num ponto que eu falei assim, talvez, né? O que eu vou fazer aqui agora? Ou eu vou realmente me inibir, ficar num quarto fechado, escuro, ou eu vou tentar enfrentar, que foi o que tu fez, e eu acredito que tu deve ter visto que não é fácil. Não, É não devagar, é fácil, né? é bem devagar. Processos, né? E muito bacana da tua consulta, porque a gente sempre sai com exercício. A gente não, eu, né, gente? A gente sai com exercício. Então, é bem como tu fala. A gente tá num ponto A, que é o da não fala, tá ali recusando os convites, e vai chegar no ponto B, que talvez não seja fazer uma palestra para 100, 200, 300, 600 pessoas, mas fazer uma reunião com 5 pessoas. Ou, às vezes, dar a tua opinião também para 3, para 2 pessoas, sabe? Isso que é importante, a gente também saber que é possível, que a gente tem que dar o sim. Volto nesse sim, gente, eu sempre falo isso, porque O é sim verdade. funciona. Porque tu começa a dar oportunidade para você fazer diferente e ter resultados diferentes realmente. Eu era de um jeito, acabei criando essa carapuça, sei lá, essa máscara, né, de que não falava, não sabia falar, eu ficava insegura. Só que tudo também levava, ia para esse lado do confortável, e também tem essa coisa do julgamento, né? Então, na verdade, eu comecei... Antes eu não me importava o que falassem de mim. Eu comecei a dar ouvidos Dar importância. para esses julgamentos. Então, às vezes, tu te coloca numa situação que talvez... E só talvez ninguém nem esteja te julgando, mas na sua cabeça, né? No seu cenário ali, perfeitinho, que não é perfeito... as pessoas estão te julgando, estão falando algo de você. Só que por isso que eu acho importante ter um acompanhamento psicológico. Para a pessoa começar a se estudar. O melhor estudo é sobre si. É, sobre si mesmo. E também tem a questão que eu acho, e eu digo isso porque tem familiares meus que confundem muito o que é terapia, o que é um psiquiatra e o que é um psicólogo. Não entendendo a profissão de cada um, associa que, eu não estou doente, eu não estou louco, então eu não vou procurar uma ajuda psicológica. Porque tem muito da crença também do que é o profissional. Tem. Conta pra gente o que é o psicólogo, em que áreas da vida que você atua e de que forma que você pode ajudar, por exemplo, como você ajudou a Amanda. Então, as pessoas chegam, né? Hoje em dia, assim, a maior queixa é ansiedade, crises. Mas elas sabem o que é ansiedade, porque hoje todo mundo fala de ansiedade e às vezes nem é ansiedade. Às vezes é a vida acontecendo. Sim, sim. Não, elas sabem, algumas sabem. E por que elas sabem? Porque elas já chegaram num grau de ansiedade muito alto. Então, o corpo delas já tá respondendo diferente do funcionamento normal dele. Que é assim, eu tô aqui, então aqui eu tô normal, não tá acelerado o meu coração, eu tô com a mão suada, mas é normal, eu vim suada, cheguei suada, tava correndo na chuva, né? Vida acontecendo. Mas aí, fora isso, né, ela se vê diferente, porque o corpo, ele começa a dar sinal, né, o cabelo cai, começa a ficar, eu tenho vários pacientes assim, em que estão com muita queda de cabelo. Pode ter a ver com parte hormonal? Pode. Eu sempre tento investigar, né, dar um direcionamento para esses pacientes, para eles, olha, sugiro que você vá em tal local, com tal profissional, para você avaliar. Fora isso, tem a ver com estresse, com ansiedade. Então, o cabelo caindo, a unha fraca, o coração acelerado sempre, a mão suada. Estou indo fazer tal coisa bem simples, mas a pessoa já tá com a mão suada. Tá com a sensação de que a mente dela já tá girando, como se ela fosse desmaiar. Então elas vêm para mim, elas chegam até mim mais ou menos com esses sintomas. Então, assim, né, elas sabem
que isso é ansiedade. Fora isso, as pessoas normalmente elas confundem, acham que estão ansiosas por tudo. Pode ser que sim, porque a ansiedade ela já é uma coisa natural do nosso corpo, que ela vem para nos ajudar. Então, se eu sou ansiosa, se eu penso lá na frente, opa, então às 11 horas da noite, provavelmente eu não vou sair sozinha na rua, porque eu tenho medo, né? Então, nesse sentido, ela vai ser positiva, que é o natural, né, do corpo. Então, ela tá ali por alguma razão, mas quando eu já tô aqui e já tô pensando no meu depois, que tava chovendo muito, que vai ter trânsito, que pode chover pedra e que vai acontecer alguma coisa, que vai ter um acidente, pronto, ela já tá desproporcional. E aí, a gente avalia isso na frequência. Então, 7 dias na semana, eu sempre avalio. Quantas vezes você tá sentindo que tem os exercícios? Ai, né? adoro! Que pelos exercícios a gente mensura. Tem gente que tem dificuldade, a gente vai avaliando, né? Mas aí, por exemplo, a gente avalia, opa, tal sintoma 4 vezes é muito. Ah, uma semana só pode ser ok, mas se for o mês inteiro já é muita coisa. Então, nessa linha também, elas conseguem se avaliar por isso, que elas têm ansiedade, entende? E aí, tem as pessoas que também avaliam que elas têm ansiedade positiva, mas é pouco assim, né? É pouco. Ansiedade positiva nem todo mundo consegue enxergar, porque a gente acha que ela é só vilã, né? Só que ela não é vilã, ela pode ser a vilã. Tudo depende do modo como você pensa. Se a gente se a gente deixar chegar num nível alto, né? Que são isso que eu falei, que os sintomas no corpo. E então é isso. E aí o psicólogo ele pode ajudar para tudo, né? Ansiedade, questões, por exemplo, muitas pessoas chegam até mim que estão se sentindo perdidas. O que eu faço agora no meu trabalho? Eu tenho um conflito X no trabalho, daí eu tenho em casa na família, aí eu não sei se eu caso, se eu viro noiva, se eu quero ter filho, acontece de tudo assim, sabe? Relacionamentos também é bem frequente as pessoas virem, então a gente ajuda, eu sempre falo assim, eu sempre ajudo, né, a pessoa a como se ela saísse do corpo. Então, ela sai do corpo dando um passo para trás e se vê lá na frente. Opa, o que eu tô fazendo aqui? O que tá rolando ali? Então, metaforicamente, eu tento fazer isso. Com reflexões, exercícios, né? Perguntas. Adoro! Bastante pergunta, use Cs. Será, Amanda? Será que é isso mesmo? Eu falo que eu planto sementinhas na pessoa. Sementinhas do mal, né, gente? Do mal no sentido porque, assim, eu quero que a pessoa saia dali pensando. Ela não precisa concordar comigo. Eu não estou ali para isso. Mas eu estou para ela sair com a mente, assim, fervendo. Porque daí, na semana dela, né, em 7 dias até ela voltar para a sessão, ela vai atrás, sabe, das respostas. Então, as pessoas falam, nossa, tu me falou um negócio e tu fez um gesto assim com a mão e aquilo me marcou, porque eu sou bem de gestos, né? Eu tenho esse probleminha, assim, que é bom, mas às vezes eu tô falando um negócio e falo, para! Ou faço alguma coisa com a mão, assim, e daí a pessoa grava. Mas aquilo me ajudou na semana, sabe? Aconteceu tal coisa e daí eu fiquei pensando. Então, a terapia, ela serve pra isso. Mas é um processo... Não é nem que ele seja longo, depende da pessoa, depende da demanda, depende se ela tá assim, com um pezinho fora, com um dentro, se ela tá com os 2 pés dentro, eu sempre falo isso. Tem gente que já é bem visível, a gente vê que a pessoa tá com o pé assim, né? Um fora e um dentro, tá louca pra sair correndo, né? E tem gente que entra com os 2 pés. Então, a gente ajuda num todo, assim, a gente vai organizando, né? Ver o que tá mais emergente, o que tá incomodando mais essa pessoa. E aí, a gente tenta fazer metas ou tenta ver aquilo que é prioritário para ela e vai aos pouquinhos, assim, mexendo, né? As mini metas, adoro. Isso é muito importante. E como as pessoas confundem, né? Associam o psicólogo à psiquiatra. Eu preciso estar doente para buscar. Não, qualquer coisa interna que acontece contigo, você pode se permitir procurar a ajuda de outra pessoa, que vai
vai conseguir enxergar suas emoções, você vai te colocar a enxergar suas emoções de fora para dentro e você conseguir entender cada uma delas. Eu acho isso importantíssimo, entender as nossas emoções. A gente só reage a elas, mas a gente acaba não entendendo porque elas acontecem. E procurar quem sabe. Eu sempre penso isso. Porque às vezes o teu amigo tá pior que você, né? Emocionalmente. Então, o que ele vai te dizer, sabe? Qual Dependendo é o do conselho, ambiente, né? Dependendo do ambiente onde você está, você tem que realmente sair desse ambiente para que as coisas comecem a funcionar da sua maneira. E eu não vejo outra pessoa que não um profissional para me ajudar a fazer isso. E a gente tem que começar a se perguntar quem são as pessoas que a gente pode pedir ajuda. E a gente tem que pedir ajuda para quem sabe. Parece muito simples, mas tem muita gente que pede ajuda para quem tá pior. Para quem não sabe, para quem não vai te dar a informação correta. Hoje tem muita internet, o Google, tal. Gente, não existe ninguém que se forma pelo Google. A gente tem que saber avaliar as coisas, sabe? O Google faz muito bem, tem muita informação, mas busque quem sabe. Busca quem realmente vai te ajudar e vai te trazer um benefício ali na frente. Mas você precisa também saber o lugar certo de procurar. Eu acho que é primordial. Pior que eu recebo muitas queixas assim, sabe? Eu tava fazendo tal terapia, porque assim, terapeuta não é psicólogo. Na verdade, psicólogo é terapeuta, mas o terapeuta não tem a nossa formação. Ele é um coach, ele fez um curso de Reiki, ele fez um curso X que não é uma graduação. Então, hoje no Brasil, qualquer pessoa pode ser terapeuta. Por isso que muita gente confunde. E terapeutas não podem tratar emoções, porque eles não estudaram a mente humana como nós psicólogos estudamos, né? E aí muita gente busca realmente atalhos e vai nos atalhos e aí volta. Eu tava fazendo X terapia e não é que não me ajudou, mas é que não resolveu da forma como eu precisava. Porque assim, tem pessoas, e não é todo mundo, que precisam de terapia mais medicação. Isso a gente avalia nas sessões, que é o médico psiquiatra. Tem médicos psiquiatras que também fazem terapia. Não são todos, mas alguns fazem, né? Mas aí a pessoa vai lá e faz uma outra coisa paralela que talvez mexe, que vai ajudar. Só que ela vai embora, ela não continua também, ela não vê a formação daquela pessoa, né? Então, assim, hoje em dia tem de tudo, sabe? Eu sempre penso assim, se tu acredita numa terapia que é holística, eu acho show de bola, vai em frente. Mas pelo menos avaliar e saber que emoções é somente psicólogo, né? Isso é bem importante. Você é pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental. Explica pra gente qual seria esse segmento. Então, é uma terapia que ela tem muitas evidências científicas. E o que seria isso, né? Seria a melhor evidência, o melhor tratamento para aquele paciente. Então, a gente considera, tem várias opções, por exemplo, transtorno de personalidade X. Então, a gente sabe que existem X protocolos, né? E que a gente vai trazer isso na sessão para aquele paciente. Tem as opções também desse paciente que a gente precisa levar em consideração. Que eu não sei se tu lembra, mas eu sempre pergunto se o paciente, se ele entendeu o exercício, se tá bom pra ele, se é uma coisa que ele entendeu, se ele gostou, porque também existe aquela preferência do paciente, né? Então, ele tem isso. Então, essa abordagem, ela traz muito isso também. Tem a nossa expertise enquanto clínico, né? E tem também as preferências daquela pessoa, mais a melhor evidência disponível. Então, a TCC, eu falo assim, né? Que ela dá um chacoalhão na pessoa. Porque a gente mexe, né? Então, a gente mexe na mente, que são as nossas cognições. Por quê? Qual é a premissa básica dela? Que o problema não é o problema. Se eu vejo esse copo como problema, provavelmente ele é um problema, mas o problema maior está na forma como eu vejo ele. Então, se eu enxergo ele como um impeditivo para eu falar aqui, ele será.
Se eu mudo a minha forma de ver esse copo, obviamente que ele vai continuar sendo problema, mas ele não será mais esse impeditivo que eu acreditava, entende? Então, a TCC, ela tem muito isso. A gente muda o nosso pensamento negativo, que é um pensamento ruim, e troca por um mais confortável. Porque se eu penso que eu sou inútil, por exemplo, né? Eu vou sentir o quê? Frustração. Então, se eu sinto frustração, o que eu posso fazer? Como que eu vou me comportar? Eu posso chorar, posso me isolar, posso não vir aqui no podcast, porque eu vou achar, não, eu sou inútil, porque se eu penso isso para tudo na minha vida. Não só para uma pra esse problema aqui, pro copo, no caso. Exatamente. Então, a TCC, ela tem muito isso, assim. A gente muda os nossos pensamentos, por isso que tem as tarefas. Porque a pessoa sai da sessão e vai ao longo de 7 dias, né? É meio que assim, é como se a sessão ela fosse teoria. Uhum. Daí ela sai da sessão e vai para a prática para ela realmente praticar. Então, a TCC, em síntese, seria isso, assim, né? Você sai com atividades que você tem que se desenvolver. E é o seguinte, tem 7 dias pra pensar naquilo e realmente funciona. E trazer o resultado aí. Trazer o resultado, porque ela cobra. Falando das emoções, eu fico pensando, tem gente que começa a descobrir suas emoções e quer realmente resolver, entender aquilo. Tem pessoas que iniciam os processos e quando começa a se descobrir, para por medo do que tá descobrindo, do que tá se encontrando, o que tá reverberando dentro dele? Muito, muito, assim. Hoje em dia, não teve mais. Mas já aconteceu de a pessoa, inclusive, fazer um pacote mensal, tá pago. E aí, ela não vir mais por ela acreditar que não era pra ela. Por quê? Porque tem pessoas que levam um tempo, que vão fazer os exercícios também, que não entende, mas não é porque eu sempre friso. Você não é uma pessoa burra, por exemplo, né? Você nunca fez isso na sua vida, então é natural que você vá aos poucos aprendendo. Eu tenho paciente que fica às vezes 1 mês na mesma atividade, 2 meses e não tem nenhum problema. Porque eu falo, você tá aqui para você aprender. Eu tenho que, se eu tiver que toda sessão te explicar a mesma coisa, eu vou fazer. Só que tem gente que mesmo assim, ela tem tanta crença, tanta coisa que ela acredita. E aí ela também já tá com um pezinho fora, já tá meio assim, já acha que não é pra ela. Aí talvez já tenha alguém da família que isso acontece muito. De isso não funciona, não sei pra que tu vai lá na terapia, não sei pra que tu tá pagando a terapia. Sério, gente, tem gente que acredita nisso. Acontece muito, muitos familiares. E aí, por isso também que eu não atendo mais o público infantil. Porque daí a mãe e o pai tem que levar, né? Lidar com as famílias não é fácil, sabe? A criança que tá ali, a gente trata, aí chega nos pais, a gente se esbarra. Então, hoje, assim, se eu atendo adulto, se eu vejo que tem um pai, se tem um marido, se tem um filho que tá interferindo, eu chamo pra terapia. Eu chamo, né, pra uma sessão, pra gente conversar, pra eu entender o ponto de vista da pessoa e pra ela também me falar como que ela vê o paciente, pra eu trazer pra ela algumas sugestões pra ela aplicar pra isso diminuir. Porque senão eu sempre falo assim, ó, vem o paciente, a gente trabalha, melhora ele, chega em casa, o cenário dele bagunça. É o ambiente. É muito difícil, gente. E aí as pessoas também desistem muito por isso, tá? Também acontece bastante. É algo que, se você não faz um trabalho de olhar para frente, olhar para os lados também, se encontrar, o teu meio colaborar, você acaba desistindo. E a questão da crença que você falou é muito forte. Eu tenho a família de idade um pouco mais elevada e tem-se muito a crença de quem é um pouco mais velho de que não, isso não precisa fazer, isso não funciona, isso não dá certo. E a gente vai, não, então eu não vou, então a gente vai se anulando e tem medo de fazer. E até antes de começar o episódio, a gente estava falando muito sobre falar em público, né?
E o falar em público é uma crença que a gente tem, que acha que não fala bem, mas também é algo que a gente traz desde criança dentro da gente, que a gente não explora, não aflora. Eu fui uma criança que foi estimulada pela mãe a falar, então mães, estimulem os seus filhos, porque isso é muito importante. Mãe da Dani está de parabéns. Ai, minha mãe é maravilhosa. Ela sempre me pegou pela mão e me levou para tudo que era possível, onde eu pudesse me comunicar. Ótimo. Só que tem mães que não fazem isso. E a criança, o adulto cresce e tem medo de se comunicar, que foi uma das coisas que a Amanda foi procurar ajuda. Como que é isso? Como que é esse trabalho da gente destravar isso na gente? Então, na verdade, né, a gente vem para terapia, assim, os pacientes que têm isso, eles são bem resistentes, assim. É um trabalho longo e muitas vezes tem que entrar a medicação para ajudar. Porque o que acontece nesses casos? A ansiedade da pessoa, ela tá sempre muito alta. Então, provavelmente, a gente tem que tratar essa ansiedade antes. Então, a gente vai por partes. Porque tem a ver com o que eu trouxe antes, né? No comecinho aqui. Que eu acho que vocês estão me julgando. E então, eu vou ficando ansiosa. Então, eu tô aqui falando, pode parecer que eu tô normal. Mas o meu coração, ele tá acelerado, a minha mão tá suada, já tô me sentindo um pouco tonta, a minha perna já tá mole. Então, tudo vem do meu pensamento. As pessoas, elas vêm e são muito resistentes, assim, realmente, sabe? Porque, assim, eu sei que eu sinto isso, mas antes de eu sentir, eu tenho aquele pensamento que ativa esse sentimento. Então, para mudar esse pensamento, as pessoas são resistentes. Porque, pensa assim, se eu penso, vamos pensar que eu sofri alguma forma de abuso, tá? Não que eu vá falar assim, nossa, eu preciso perdoar, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com a forma de eu enxergar isso, para eu me liberar tanto para as minhas relações sexuais, porque impacta, para minha desconfiança, que eu tô sempre à espreita, eu tô sempre achando que alguém vai me atacar, não como foi antes, mas um ataque, eu tô aqui, eu tô na retranca, porque eu acho que vocês vão me ofender, vão me atacar, vão falar alguma coisa contra mim, né? Então, se a pessoa tem um pensamento sobre isso, para ela é muito difícil mudar. E aí, se ela não consegue mudar esse pensamento, esse sentimento dela difícil, ele permanece. Sabe? Então, fica difícil para ela conseguir fazer muitas coisas na vida dela que não tem nada a ver com o abuso. Mas ela se vê como se ela se torna, assim, uma pessoa hipervigilante, sabe? Tá sempre ligadona, ela observa tudo, cada passo que ela vai fazer, como se ela fosse calculista. Mas ela consegue mudar, se ela quiser. Ela consegue mudar, mas aí provavelmente na terapia o trabalho dela vai ser um pouquinho maior. Porque ela tem muitas crenças ativadas, e aí não é só isso, né? Então, a gente modifica essa emoção primeiro modificando o pensamento. Sempre tem que ter um motivo de consulta para ir no psicólogo, por exemplo. Eu tive essa dificuldade de falar em público, mas eu penso que tem muita gente que às vezes pode ir procurar um psicólogo por curiosidade. Viu um assunto, achou bacana e eu vou lá para ver qual que é. Tem gente assim, tem clientes, né? Pacientes que falam, né? Acontece bastante. Mas a pessoa acha que não tem nada. Sempre. Ela só tá indo pra se conhecer. A pessoa só quer se conhecer. Boa. Né? Nunca tem nada. Ela vai ali pra ela, não, eu vim aqui hoje porque eu quero entender mais sobre mim, ok? Então, a gente vai fazer uma anamnese, que é um como é que se chama? Que é um questionáriozinho que a gente faz perguntas. E aí, ali a gente descobre que talvez essa pessoa tá com uma dificuldade X, ou que ela tá insatisfeita numa área X. Então, aquilo que não era nada, que ela veio pra se conhecer, a gente já sabe, nem ela tinha percebido muitas vezes, tá? Tem gente que não percebe. Eu faço perguntas, às vezes, que as pessoas falam assim... Nunca. Não sei. Eu tenho que pensar a respeito disso. Semana que vem a gente volta, né? E hoje em dia tá muito em alta o autoconhecimento, né? O estudo de si. E que é muito bom, que é muito importante. Mas, às vezes, a gente chega sem saber também o que está nos afligindo. E, às vezes, é só um não falar em público. Mas, quando tu vê, são várias outras coisas por trás. Né? Então, isso com qualquer coisa. E acho que o importante é a gente se permitir
fazer algo diferente e procurar ajuda sempre. Isso é primordial, é a chave mesmo de grandes mudanças na sua vida, né? Que você, como você inclui esse pensamento, eu penso que também você pode afastá-lo a qualquer momento. Basta querer, né? E fazer as mudanças necessárias, porque a gente vai ter que mudar, né? Além do pensamento, fazer essa troca, como tu estavas mesmo falando, fazer essa troca de uma maneira confortável, como tu bem falou, mas fazendo, vai ter que fazer. Isso é a grande chave do negócio. Vai ter que fazer, né, gente? E aquela coisa, às vezes a pessoa já diz pra ela mesma que tem um problema. Não, eu tenho tal problema. Porque ela tá tentando mascarar outra coisa. E aí acaba descobrindo, e é o efeito dominó, né? Que tem várias coisas por trás que acontecem dentro de você, que não é só um pontinho que colidiu na explosão ali. São várias coisas que acontecem dentro de você. E é se descobrindo, e é se conhecendo, né? Eu acho que a chave de tudo é conhecendo suas emoções. Se tu pudesse falar aqui pra gente, por exemplo, de como fazer pra gente ter pensamentos mais saudáveis. Eu sempre penso que quando eu tô fazendo coisas que me dão bem-estar, e isso eu penso em hobbies, vamos supor, coisas que me fazem ter pensamentos melhores, eu acabo, por exemplo, agindo de uma maneira diferente e melhor também. Isso pra mim, né? Eu, Amanda. Mas a pessoa que não tá tendo, né, essa possibilidade de ter pensamentos bons e tudo mais, o que ela poderia fazer para que ela comece a pensar, ter bons pensamentos, ter pensamentos saudáveis? Então, na verdade, não seria o fato de ela tentar ter pensamentos saudáveis. Porque, novamente, a forma como ela vê as coisas é que vai mandar nesse pensamento. Então, o que a gente pode fazer? Pode sempre que perceber que tem algum pensamento mais aflitivo, que já te gerou alguma coisa no corpo, ou que tu te sentiu um pouco chateado, mudança de humor, eu sempre falo, né, para os pacientes. Percebeu que o teu humor mudou, te pergunto o que tá se passando na minha mente nesse momento. Ai, eu tô achando que eu não vou dar conta aqui do podcast. Não é pra mim, é muito difícil, eu não fiz isso. Então, eu não consigo afastar isso, mas eu posso buscar por evidências. Quais evidências que me apontam que eu não sei fazer um podcast? Não tem nenhuma, eu nunca participei. Ah, não, eu fiz um sozinha uma vez e não deu certo. Tá, então temos alguma evidência. Mas será que ela é contundente a ponto de tu falar assim, realmente não é pra ti? Ou será que tu não tinhas nenhuma habilidade e tu precisarias desenvolvê-la para te conseguir fazer um negócio bem feito, né? Então, assim, a grande sacada seria sempre se autocontestar. Será que isso é verdade? É meio que assim, eu sempre falo assim pros pacientes, né? Fala contigo mesmo, fala sozinho no espelho, não tem problema, escreve no caderninho, ou pega o celular, faz como é que chama? Faz notas aqui. Também, faz uma chamada de voz, eu sempre recomendo, faça uma chamada de voz contigo, gravar mesmo, porque ali tu vai ver o tom da tua voz, se tu tavas ofegante, sabe, aquela coisa que tu fala, ou fala rápido demais, porque daí ali tu já vai sacando como é que tu tá e tu vai vendo as coisas que estão saindo da tua mente que tu não percebia. Então, a autopercepção, gente, é uma coisa difícil pra caramba. Oh, mas que dica legal essa de você gravar um áudio pra você mesmo. Eu faço isso! Eu não gravo áudios, mas eu escrevo. Não, eu gravo áudio. Quando eu tô num momento muito que eu preciso responder alguém e eu vejo que as minhas emoções estão afloradas demais e o que eu vou falar vai ferir o outro, eu escrevo. E daí eu deixo passar um tempo e começo a ler aquilo. E realmente, se eu tivesse falado pra pessoa aquilo que eu escrevi, realmente eu teria magoado a pessoa e não teria me expressado como eu gostaria de me expressar. Então, depois eu retomo a conversa. Não, então, é uma forma de descarregar ali, né? Não, e talvez também tu não falaria daquela forma. Porque o escrever é um jeito. Agora, o falar é totalmente diferente. Tu não fica tão corajoso falando. Agora, escrevendo... É verdade. Não é? Escrevendo é outra coisa. Escrevendo, tu vai lá, tu escreve... Por exemplo, mandaram um WhatsApp, né? Tu, no caso, tá escrevendo pra ti mesmo. No bloco de notas do celular tá cheio de conversa comigo mesmo ali. Não, e sabe o que eu acho legal desse negócio de a gente se perceber? É porque tem gente que vem pra vida adulta, e ela acha que o mundo tá te devendo algo.
Gente, o mundo não te deve Ninguém nada. deve nada pra Ninguém te deve nada. E isso é importante dizer, porque às vezes a gente fica nesse autossabotador de achar que as pessoas nos devem algo, nos devem falar desse jeito. Eu quero que a pessoa se comunique comigo dessa maneira. Mas, gente, e tu te comunica dessa maneira? Porque às vezes tu quer uma coisa e tu não faz. E essa autopercepção é importantíssima, porque daí tu começa a te colocar como centro da situação. Opa, eu quero, mas eu não faço. Tu tem a rédea, né? É. Na E mão. tu tens a rédea o tempo todo. Só que você quer realmente pegar essa rédea e fazer o cavalinho andar? É isso que é o mais interessante. Porque às vezes tu só tá ali pra ficar reclamando. Essa visão distorcida, como tu falas, é da reclamação, é porque o outro não faz. E, gente, a gente sempre acha um culpado. Sempre acha um culpado. Só que a gente tá na hora, a gente tá aqui e tá na hora de a gente fazer diferente. Então, é o seguinte, a gente tem as rédeas da situação e a gente pode mudar a qualquer momento. Mas a gente precisa efetivamente dessa autopercepção. Enquanto a gente não se conhecer, enquanto a gente não se olhar e ficar olhando pro outro, a gente não vai resolver os nossos problemas. Porque problema todo mundo tem? Quem que não tem problema? Bom se fosse, né? Mas a vida acontecendo, os problemas vão surgindo. E aí eu penso que fica muito mais leve. Porque você vai pra vida, enfrenta um problema de uma maneira diferente, sabendo que tem solução. Gente, tudo tem solução. Verdade. É menos pra morte, né? Eu sempre falo isso, né? Mas como Mas psicóloga eu cuido, que as pessoas às vezes acham um negócio meio Não, mas eu posso místico. falar. Não, mas é verdade, pra morte não tem jeito, né? Depois que a pessoa tá ali, né? Ou tem, né? Ou Se tu é tem, espírita, tem. Exatamente. Depende da tua abordagem. Depende da da tua Ainda tem isso, né, gente? Ai, desculpa aí, ó. Porque, assim, eu entendi, aprendendo a falar, que eu não vou agradar todo mundo e tá tudo bem. Não precisa levar tudo a sério, não. Né? A gente tem que começar a assumir o nosso jeitão também, o nosso jeito de falar. E entendendo que às vezes eu vou falar uma besteira aqui, me perdoem, e põe pro ladinho e tá tudo certo. E vida que segue. E assim, se a pessoa, ouvindo o que a Amanda falou, de se colocar sempre no centro do universo e de achar que o mundo te deve alguma coisa, se ela se identificou com isso, que formas que ela poderia começar a agir ou que tipo de questionamentos que ela poderia se fazer para começar a ser diferente, a agir diferente? Então, eu sempre, de cara assim, o paciente chega, né? Eu já vou lá na infância. Eu já... Tá tudo lá. Quando tem a questão de rejeição, insegurança, essa questão de eu me sinto como se as pessoas me ferissem, como se alguém me devesse algo, eu já cato ali a história de vida da pessoa, já vou perguntando, porque eu sempre falo assim, ó. Pensa o seguinte, que aqui a gente tem um triângulo, então aqui em cima tá a nossa base que é pai e mãe, e nós estamos aqui embaixo. Se essa base falhar em algum momento, esquece, aqui embaixo vai ser atingido. Não que os pais sejam culpados, é fácil culpar o pai e a mãe, né? Não. Fizeram o que podiam, da maneira como sabiam. Né, exatamente. Só que isso, juntando com o ambiente, com as experiências, com a escola, com todo o resto, com aquilo que a gente vivenciou, com aquilo que eles não sabiam. Porque pai e mãe também é gente, é ser humano. Isso, erra, não sabe. Então, eu sempre volto na infância para tentar entender por que tu te sente tão ferido. Quem que te feria tanto? Quem que te negligenciava, mesmo que sem querer? Tem casos de abuso realmente, mas tem casos que não. Que um pai e uma mãe estavam ausentes porque eles estavam trabalhando, porque eles precisavam, acontece muito. E isso respinga muito no nosso adulto que deveria ser saudável hoje. Tá? Então, eu sempre volto lá atrás, eu sempre recomendo. Tem pessoas que na sessão a gente trabalha basicamente isso. Porque a gente vê que a raiz está lá, tem uma raiz muito profunda, né? Tem gente que não tá lá, que foram os acontecimentos da vida que foram fazendo com que essa pessoa seja assim hoje, né? Então, as pessoas que se sentem perdidas são essas também. Que ficam buscando, então eu sempre tento ir na infância sozinha, provavelmente a pessoa não é que ela não vai conseguir, mas ela vai ter que cavar coisas que ela não sabe aonde que ela vai cavar, qual é o terreno que ela vai mexer, quanto que ela tem que cavar. Então talvez algum livro voltado para isso, para leigos,
que existe, bem legais, assim, que dá, né, pra gente sozinho ler. Mas eu vejo que mesmo assim a pessoa precisa de alguém por trás, guiando ela, ajudando ela nessa busca. Porque tem coisas que ela nem sabe, mas estão na mente. E tem vezes que ela vai abrir o baú e se ela não souber lidar com tudo que tem lá dentro daquele baú, das emoções dela, da infância dela, de tudo que aconteceu com ela, ela vai só abrir e vai despejar pro mundo e pode se tornar até pior, né? E assim, ressignificar essa infância, que é muito importante através de um profissional, né? Porque o pai e a mãe fizeram o que dava pra fazer, fizeram com o que tinham e tá tudo bem. Só que você não precisa vir pra vida adulta e achar que teu pai é porque tua mãe, é porque minha mãe, é porque meu pai. Não, gente, deixa essas Achando bengalinhas. culpados, né? A gente tende a achar culpados pelas coisas e não assume a posição de... E muita gente quer ser vista, porque não foi vista na infância. E isso, gente... É triste. Tu vem pra vida profissional, por exemplo. Tu vem pro ambiente profissional e tu quer que teu chefe te veja. Só que assim, amor... O reconhecimento. Isso é uma queixa muito recorrente no consultório, tá? Muito assim, ó. De 10 pessoas, a cada 10 pessoas, 8 ou 9, a gente trabalha... Assim, eu não vou falar que todas se são, mas é uma coisa que vai e volta, porque a pessoa tem essa necessidade de, poxa, todo mundo subiu de cargo, menos eu. Mas às vezes eu pergunto assim né? Mas e se tu fosse realmente assumir esse cargo, será que tu ia querer? Acho que não. Né? Eu não sei, talvez. Então tem muito essa necessidade que tem a ver realmente com a negligência que houve na infância. Isso aí acontece bastante. E ter que estar sendo elogiado o tempo todo, pedir aprovação de tudo. E isso é um pouco, talvez, de buscar o pai, buscar a mãe na figura do teu chefe, do teu superior. Acontece muito isso, né? Eu já acompanhei pessoas que tentavam buscar o outro na expectativa de suprir coisas que estavam dentro do coração dela, dentro dela. Só que aí é a nossa visão de adulto. Como a Amanda falou, nossos pais, nossas mães nos criaram com a melhor forma que eles tinham, com o que eles podiam nos entregar naquele momento. Só que a gente hoje tem muita informação e que a gente pode usar essa informação para nos tornar melhores, para sermos adultos melhores e para formarmos crianças que não vão passar pelas mesmas situações, pelos mesmos problemas. Talvez passem por outras, mas não às vezes, mas não é. Porque, gente, a mãe e o pai também não vêm com manual, certo? A gente vai vivendo. A realidade é essa. Meu pai e minha mãe não tinham manual. Os pais deles também, meus avós não tinham manual. Então, tá todo mundo vindo, né, com a sua infância, cada um com a sua bagagenzinha, e fazendo o melhor que pode, que dá conta, mas entendendo que a gente sempre pode procurar a ajuda de um profissional, a gente sempre pode ler um livro que nos ajude. E eu acho que o principal e o mais importante é a gente querer essa melhoria contínua da gente. E querendo ou não, reverbera nos que estão do lado. Então, a gente vai conseguir ter uma vida mais saudável, com qualidade de pensamentos e qualidade de amizades, qualidade dentro do nosso ambiente de trabalho. Porque a gente está se melhorando. A gente tem essa vontade de melhoria. Então, a coisa, eu penso que fica mais fácil. Pensa que o outro que está ali também quer se melhorar. Agora, o que não dá é pra tu agarrar nas muletas, né, gente? Falar do pai, da mãe. Gente, vamos passar dessa fase. Mas não é? Nicole, fala aí pra gente. A galera veio com um checklist de todos os culpados da minha vida, vai dizer. Tem bastante. Não, e é esse óculos turvo aí que tem que deixar de lado, gente. Vamos passar um papel nesse óculos. E aí, geralmente, quem é que paga o pato, entre aspas? O marido, a mulher. Vai descontando. Porque as nossas faltas, elas vão emergir ali. No quem a gente ama que tá do lado. Elas vão emergir naquele ambiente, porque a gente saiu daquele outro ambiente familiar e veio para um novo. Então, tudo que é falta, se eu buscava atenção, se eu buscava reconhecimento, se eu queria ser servida, se eu sentia falta de algo, eu vou cobrar dessa pessoa que mora comigo, e daí os filhos também, a gente também passa, né? E aí, assim, não é fácil, é uma das partes mais difíceis pra gente tratar na terapia, sobre a infância, assim, né? Porque daí a gente sai um pouco da TCC e entra na terapia do esquema, que aí é um bate-papo mais profundo, é uma terapia que poucos profissionais fazem, porque ela leva bastante tempo, assim, geralmente, assim, é uns 2 anos que a pessoa tem que ficar fazendo.
Porque a gente vai ressignificar, vai fazer técnicas que não são somente exercícios, é mais técnica ali mesmo, né? Em que a pessoa, ela vai ter que voltar para aquela criança. A gente trabalha com imagens mentais para evocar aquelas questões dela que talvez ela nem sabe que tenham. E aí é bem difícil. Porque a pessoa olha aquela imagem e fica assim, né? Sou eu. Tem a ver comigo, assim, eu trago as imagens, né? E mostro, assim, geralmente que tem a ver com a pessoa. Então, por exemplo, a pessoa que sofreu abuso psicológico, sexual, eu boto uma imagem, tem uma que eu uso que é uma criança com um coelhinho, assim, na mão, assim, olhando. Então, né, são meio fortes porque a pessoa fala, eu me vejo ali. Então, nesse eu me vejo ali, a gente consegue trabalhar. E aí, as emoções vêm, né? Então, é isso que a gente precisa. E até nesses momentos, as pessoas têm muita dificuldade. Eu não posso chorar, eu não vou chorar. Não posso. Não. E aí, eu oriento. Aqui é o teu espaço seguro. Aqui ninguém vai te ferir. Tu só não pode me bater, né? Se tu quiser levantar. Mas é verdade. Cuidado Isso aí. é muito... Não, na terapia isso é muito bom, porque realmente é um espaço muito seguro. Onde você pode falar as suas coisas, acolher essa tua criança, né? Que tá ali sofrendo, que sofreu, mas que não precisa mais sofrer. Que tu podes o tempo todo acalentá-la e fazer diferente, né? Daqui pra frente. Isso é muito Verdade, massa. que tá sofrendo ainda. Porque tudo que faltou, a gente cresce buscando aquilo, tá? A gente acha que não. Até teve um post que eu fiz hoje, né? Que fala exatamente sobre isso. Que é assim na capa. Me faltou amor, mas eu sou um amor. E aí eu fiquei pensando, será que as pessoas elas vão entender o que eu quero dizer? Daí tem as imagens, né? Eu não deixo ninguém chegar perto de mim. Eu tenho dificuldade para me relacionar. Eu não consigo ter conexão com as pessoas que são queixas que eu ouço constantemente, assim, né? Então, assim, nossa, mas eu sou um amor, a minha vida tá tudo certo. Todo mundo me ama, mas quando me conhece um pouquinho mais a fundo, as faltas começam a emergir, né? Aí a gente é amiga, eu vou te cobrar. Mas tu não me respondeu. Faz 3 dias que tu não me responde o negócio. Não é assim que acontece? Eu já não tenho amizade assim não, tá? Faz 3 dias que tu não me responde. Eu já acordo. Não, daí ela bate lá, né, na tua porta. Oi, eu vim aqui te ver, já que tu não vai me ver, né? Porque tu não é minha amiga, né? Porque tu não gosta de mim, né? Porque tem alguma coisa que eu te fiz. Tudo isso é falta da infância, gente. É tudo questão bullying. O bullying é o pior de todos, tá? E aí, assim, ó, a cada 10 pessoas que eu atendo, 9 sofreram bullying. Eu já sofri bullying, já fiz cirurgia plástica com 17 anos porque eu sofria bullying. Tanto de nariz quanto orelha. Eu não amarrava o cabelo para não aparecer orelha. Eu era xingada, então eu tive muita dificuldade para falar em público ao longo dos anos, até já me trazendo aqui, né? Precisei também fazer terapia, né? Por um longo processo, desconstruir, trabalhar a minha infância, porque foi aos 10 anos que tudo começou. Então pensa, para uma menina que tinha 17 anos, estava no ensino médio, a minha avó falou, queres fazer? Eu já tava lá na clínica. Tô aqui esperando. E eu fiz os 2 em 1, pensa, no rosto, orelha mais nariz, né? Então, assim, hoje eu não tenho mais isso, mas por muitos anos eu sofri. Então, assim, impacta muito na vida da gente, pro nosso adulto ser saudável, sabe? A gente passa por muita dificuldade, a gente se isola, né? Não é nem o só falar em público, mas é tudo. Sim, a gente começa... Não se comunica, né? A gente começa a dar os não, né? Não quero ir, não vou, porque isso, arrumar desculpa. A gente é excelente em dar desculpas. Não sei vocês, mas a minha mente é expert. Eu é que enrolo ela hoje, porque hoje eu sei. Mas muitas vezes eu deixei de fazer algo por causa de desculpa. Gente, a nossa mente é muito criativa. Ela dá desculpa pra tudo. Então, vamos usar essas desculpas pra fazer as coisas. Criativa e sabotadora também, né? Tudo acontece mas ali se dentro. tu utilizar ela pro lado bom, por exemplo, eu fico na academia. Eu vou pra academia. Agora eu tô indo todos os dias. Ai, parabéns pra mim, gente. E aí, às vezes, por exemplo, ontem choveu e tal. E aí eu tinha várias coisas pra fazer. Realmente, eu tinha várias coisas pra fazer. Mas eu coloquei na minha agenda. E agora, é o seguinte, eu tenho domingo pra fazer a minha agenda. Se eu fiz a minha agenda, quarta-feira tenho academia...
pode chover canivete, eu falo isso pra minha mente. Aham. Eu vou para a academia, pode acontecer o que acontecer. Eu só não vou se eu morrer. Agora o resto, eu vou. Não, e é isso. E aí, tu colocar propósito nas coisas, sabe? Daí aconteceu isso. Não vou pra academia, né? Mas eu fiz tudo. Eu comi, eu tomei meu cafezinho, entendeu? Eu fiz tudo. Eu fui pro trabalho e tal. E aí, quando é pra mim, porque é o meu momento, é um autocuidado, é o meu momento. Aí eu não vou, eu invento desculpa, não. Cansei das desculpas, tá? E agora eu vou. E agora eu tô fazendo. Então, a desculpa pode ser utilizada de maneira reversa, né? A gente arranjar desculpa pra ir. Então, não, agora eu fiz isso, eu tenho domingo pra fazer minha agenda e agora eu vou. E eu tô indo e tá fluindo. Então, a gente pode nos dar a oportunidade de fazer diferente, sabe? E utilizar nossa mente criativa pra coisas boas, para coisas construtivas. Eu acho que isso é mais do que maravilhoso. Porque você pode fazer, gente. Pensa que incrível. Você pode fazer o tempo todo. Aí elas fazem. Estamos fazendo. É verdade. Claro, não é? Porque tu pensa, se tu ficasse lá atrás com isso, claro, aconteceu. Mas hoje tu estás aqui falando, né? E procurar uma profissão que tem tudo a ver contigo, com ajudar. Exatamente. Isso é muito incrível. E tá tudo interligado. Imagina se você deixasse tudo aquilo te bloquear, te trazer uma adulta fechada para o mundo, fechada para as coisas. Você usou aquilo para se tornar a profissional que você é e para ajudar outras pessoas, que isso é importantíssimo. E mostra que é possível. És o resultado daquilo que te aconteceu, mas de uma maneira muito diferente que você trabalhou. Frase. É verdade, gente. E não foi fácil, tá? Foram muitos anos evitando círculos sociais, né? Porque sempre que vinha o bullying, tinha círculo social. Então, né, a mente já diz assim, não vai, lá é perigoso. Lá vão te rejeitar, lá vão te machucar, né? Só que eu não tinha mais nada em mim, no meu corpo, que as pessoas pudessem falar. Antes eu também não tinha, mas as pessoas falavam, as crianças falavam. E não era nada anormal, né? Mas isso deixa muitas marcas na gente, assim. Hoje eu lido bem com isso, mas volta e meia eu dou umas evitadas, né? Porque fica lá no fundinho. Fica. Então é isso, né? De a gente sempre estar lembrando e falando pra gente qual evidência hoje que eu tenho que me aponta que eu serei rejeitada. Pode acontecer? Pode, mas eu não tenho nenhum controle sobre isso. Que o controle também, a gente é muito controlador, né? Muito, 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 muito. Cara, muito massa de ficar se perguntando. Quando a pessoa começa a fazer realmente as perguntas certas pra si, a gente consegue construir alguém muito maravilhoso. Alguém que realmente faz a diferença e reverbera nos outros. Porque a tua transformação, com certeza, ela é como se fosse uma cascata. Ela vai para os outros, sabe? De alguma maneira. E através dos seus estudos também, né? E como é importante, a gente sempre está tentando ser alguém melhor. A gente está procurando se tornar uma profissional melhor, um ser humano melhor, ter uma entrega melhor em tudo que a gente faz, seja para nossa família, para o nosso trabalho, no nosso negócio, no nosso, o que a gente está construindo, no nosso sonho. Só que às vezes a gente se sabota e não quer dar um passo que é se conhecer melhor para aí sim ir de cabeça naquilo. E devem ter muitas pessoas ouvindo a gente que estão nesse momento, que estão no momento decisivo da vida, ou querem mudar de profissão, querem empreender, ou querem fazer algo diferente, ou até realizar o seu próprio sonho, mas estão inseguras e que não estão entendendo os sentimentos. Qual que é o conselho da Nicole para essas pessoas? Olha, gente, é difícil, né? Porque o conselho, eu vejo assim, que ele é muito válido para quem tá aberto para ouvir, que tá disposto, né? Muitas pessoas até procuram e a gente vai e orienta e é o que eu trouxe antes e vou sempre falar, né? A pessoa tá com um pé dentro, mas tá com o outro fora. Então, assim, o primeiro passo seria, assim, as pessoas identificarem, perceberem mesmo que elas precisam, né? E, claro, terem aquele profissional que vai ajudar, mas assim, tá, por que eu preciso? Será que isso tá realmente travando a minha vida, né? Qual é a intensidade, qual é a frequência que isso acontece, né? Porque assim, ó, todos os dias eu tô no Instagram e tô ali trazendo, e é difícil, né? Todo mundo comenta, muita gente procura, mas a pessoa realmente tomar a decisão leva tempo.
Então, eu vejo que ela também tem que ter esse clique, sabe? De ela olhar e falar assim, ó, não, eu preciso, não dá mais. Eu tenho pessoas que chegam até mim assim, por favor, eu não aguento mais. Não dá mais, eu levei muito tempo. E aí a gente tem que estar explicando, né? Que milagre a gente não faz. A gente não faz, é ótimo. Que agora a gente vai ter um trabalho longo e, né, se for algo mais profundo da pessoa, ela só segue fazendo terapia se ela tomar medicação. Também tem isso, né? A gente tenta não assustar, mas tem casos e casos, né? E muita gente também quer o resultado, mas não quer passar pelo processo, né? Então, eu quero falar em público, eu quero ser uma palestrante de sucesso, eu quero fazer aquela reunião maravilhosa. Tá, mas aí tu vai ter que fazer os exercícios. Nunca quer treinar, né? Você vai ter que ir lá na Nicole fazer a sessão, vai ter que fazer os exercícios, vai ter que gravar vídeo. Tá disposto? Queres fazer? Porque só ter o resultado, né? Todo mundo quer ter resultado, né? Exatamente. Você tá na janelinha e dá tchau, todo mundo quer ser né? rico, milionário, bilionário, mas querem trabalhar para isso? Exatamente. Vão mudar para trabalhar para isso? Vamos mudar. Nossa, o papo tá muito gostoso. E como essa contribuição e a tua percepção sobre esse mundo de se conhecer e o mundo da psicologia, que muitas vezes a gente coloca nomes que não existem nele, é de dentro para fora. E se conhecer é muito importante. Para mim, foi muito gostoso ouvir. Eu tô acompanhando já o Instagram da Nicole. Sigam lá. Tem muito conteúdo legal. Tem muito questionamento que, se você ler, se você fizer esse questionamento, muita coisa começa a acontecer aqui dentro e aqui dentro. Então, muito legal. Adorei o papo. Adorei a conversa, Nicole. Nicole, muito obrigada. Desde lá, né, quando a gente se conheceu, eu achei incrível o modo como você trabalha, porque eu já fiz outras terapias e essa realmente é uma coisa que fez sentido pra mim. Eu acho que todo mundo podia se dar a oportunidade de fazer, porque realmente todo mundo tem as suas questões e às vezes você pensa que, não, eu não consigo. Consegue se você der seu sim. Consegue se você fazer as atividades. Consegue se você for nas sessões. E dar oportunidade para si mesmo é realmente incrível. Você poder ter essa vontade e saber que você pode. Porque o resultado vem se você faz. Exato. Eu hoje estou aqui falando. Estou aqui na câmera. O sucesso da Nicole. Mas foi através de muito trabalho. Trabalhar os meus pensamentos para que eu pudesse dar o meu sim foi realmente algo crucial. Eu vi que eu ia ou eu continuava sem falar, sem me expor, porque eu tinha medo de julgamento. E, gente, as pessoas vão falar, sabe? Eu sempre falo, quem tem boca fala o que quer. E eu também tenho 2 ouvidos e eu escuto o que eu quiser também. Então, a gente começar a fazer essas análises e através das perguntas, realmente a gente consegue ter mudanças de comportamento, mudanças de pensamento e a gente consegue ter resultados incríveis. Tô muito feliz também, né? Nunca tinha feito e achei bem legal a proposta de vocês toda semana ter um novo tema, ter uma nova pessoa. E eu desejo muito sucesso. Querida! Que cresça muito, que dê muitos frutos a vocês. E fico bem feliz, bem grata mesmo de estar aqui, de falar um pouquinho, né? Sobre a psicologia, sobre coisas que ninguém fala, né? Sobre esses questionamentos. Porque eu sempre falo assim, que a terapia, ela não é pra mim. Ela é pra pessoa, eu vou ajudar ela, mas ela tem que sair da terapia sendo o seu próprio terapeuta. Porque se eu morro, né? Ela não pode morrer junto comigo. Ela tem que seguir a vida, né? E então, a terapia, ela tem um começo, meio e fim. Então, a gente começa, a gente chega no meio e no final a pessoa tem que ter alta pra ela treinar sozinha, né? Então, vejo que poucas pessoas falam sobre isso, apesar de ter muito psicólogo hoje em dia nas redes, né? Mas eu acho que esse bate-papo aberto, assim, tem muito pouco. Então, eu fico bem feliz mesmo. Eu sei que funciona, gente. Foi um prazer te ter aqui. Foi um prazer. Prazer é meu, gente. E aonde que as pessoas te encontram, Nicole? Então, eu atendo em São José, tá? E também atendo online para todo mundo fora do Brasil.
E é isso, atendimento tanto presencial quanto online. Qual que é a tua página? Passa pra gente. É @Nicole Lopes. Bem simples. Vamos deixar aqui na Bem simples descrição. que funciona. É isso aí. Amanda, onde que as pessoas podem te encontrar pra conhecer mais essa mulher incrível? Que fala, Que não agora tem mais medo fala da e câmera. comunica. A Amy Medeiros, no Instagram. Segue lá, ela é incrível. E se quiser saber mais sobre mim, @Dani Guzzo. Esse foi mais um episódio do Elas Fazem, porque elas fazem muito bem feito e fazem acontecer. Foi muito bom, gente. Adorei. É, vou Adorei. dizer-